Bom dia, pessoal. Obrigada, novamente por estarmos aqui, aproveitando esse link, esse vínculo entre acompanhar filho e ser intelectual orgânica, da universidade e fora dela, portanto, militante orgânica. E aí, contando aí com as companhias de sempre, da Elaine, do Iela, do Maicon, da Sabino, que é uma parceira da vida, Clarinha e Elô, que vieram dessa parceria com a Cris, Foi através da Cris que a gente se aproxima e se acerca. E Mari, que nos conhecemos casualmente por conta das pesquisas dos novos tempos lá na pandemia e não nos separamos mais nessa trajetória lindíssima de pensar a vida, de socializar angústias e de viver junto, no sentido mais amplo das solidariedades de gênero, de classe e de raça que a gente vai produzindo ao longo do caminho, Então, é muito, muito bom. É uma pena a Sabino não estar aqui, porque sempre que a Cris está, a nossa dobradinha é muito intensa, De vida, das experiências do Jequitinhonha e das outras regiões pelas quais a gente já passou e também das experiências de militâncias de cada uma, Então, faz falta demais a presença física da Cris, Eu estou vindo da Escola Nacional Florestan Fernandes e a gente estava num curso internacionalista África, América e Ásia, da Assembleia dos Povos, Então, tinham 60 organizações discutindo o problema da extração de recursos minerais, ainda mais intensa, e o problema da organização popular dentro do que se entende como perspectiva revolucionária no século XXI, a partir dos processos de reocupação dos estados africanos, em especial ali no Sahel, com relação aos neocolonialismos, ao que eles definem como neocolonialismo, inglês, francês e estadunidense na região. Então foi uma experiência muito incrível, que bota o debate da dependência, que a gente vai fazer aqui hoje, na crista da onda da explicação clássica do porquê somos, quem somos como nação, na divisão internacional do trabalho de ontem e hoje. Então, é muito legal, depois de um percorrido histórico, você visualizar que a teoria só é teoria porque ela tem uma aderência à realidade concreta, não só tal qual ela é, mas principalmente como a gente deseja que ela seja, em termos de viver pensando e atuando para a superação. Não basta a teoria porque eu me identifico com ela. Eu me identifico com a teoria porque ela tem uma função social concreta, uma realidade econômica e política concreta, de entender esse real para superá-lo, senão não tem sentido. Então, acho que são muitos os desafios que se abrem para a gente revigorar o clássico no nosso tempo histórico, Não é ler o clássico só, é interpretar à luz dos nossos tempos e dos nossos dilemas, Eles se complexificam, mas não são os mesmos, ainda que sejam os mesmos. O problema da dependência do século XXI é o mesmo problema da dependência de 1935 em diante e não é o mesmo, porque o ponto de partida mudou. Então, eu começo dizendo para vocês que o primeiro exercício que nós vamos fazer hoje é o da centralidade do método. Sem entender o método em Marx e o salto qualitativo que o Marx dá para explicar o papel da teoria na realidade concreta, a gente não entende esse ensaio, que é o Dialética da Dependência, menos ainda essa trajetória, que é a trajetória dos intelectuais e das intelectuais da teoria marxista da dependência. Não só Vânia, Teotônio e Marine, que são os primeiros, a abrirem o debate junto com Gunder Frank e um grupo enorme de outros intelectuais de outras áreas, mas de 70 para cá, muitas gerações já se inseriram no debate com suas perguntas e com a complexidade dos seus tempos, Então a gente tem gerações intermediárias, os formados pelo próprio grupo da TMD, como o Nildo, como o Jaime Osório, como a Márgara Mijan, como a Ana Esther Cessenha. E a gente tem os grupos mais jovens que conheceram parte desses intelectuais clássicos, da primeira geração,
mas que não foram formados diretamente por eles e elas, né? Então, eu conheci o Teutônio e a Vânia bastante, mas eu não conheci o Marini, que morre em 97, né? Então, é diferente. São gerações que se vinculam muito mais à obra do que à vida e obra desses sujeitos. Entende a diferença? O Jaime Osório, o Nildo Ouriques, eles se vinculam à obra, mas eles vivenciaram esses sujeitos. Eles foram formados por esses sujeitos. Então, vida e obra se misturam. Eu sou uma geração que já é mais obra do que vida. Eu conheci a Vânia, eu conheci o Teutônio, mas eu não tive uma relação de orientação que o Reinaldo Carcanholo teve com Marini, que o João Pedro Stedley teve com Marini. É diferente? Vocês acham que é diferente? Eu acho que é muito diferente. É conhecer o perfil do orientador, o perfil do investigador, o perfil do militante, né? E nós temos uma nova geração, que são as gerações formadas por nós, que já estávamos vinculados à obra. Vocês entendem que há um processo histórico muito interessante? Então a TMD é tudo isso. A TMD ela não pode ser só o clássico, porque senão ela não ganha vigência na realidade concreta. A TMD, ela é, como método, o ponto de partida que eu vivo. E o ponto de partida que eu vivo não tem mais Teutônio, Vânia e Marini em vida. Os tem em obra. Mas tem os seus sucessores da geração que foi orientada por eles, parte deles, né? Outra parte morreu. E tem os sucessores desses sucessores. Então, o que eu estou querendo reforçar é que a gente, quando recupera uma obra, a gente recupera também os sujeitos dessa obra. É isso que eu estou querendo dizer. Não é só o Dialética da Dependência, é o Rui Mauro Marini. Não é só sobre a Revolução Cubana, é a Vânia Bambirra. Não é só sobre desenvolvimento e dependência, é o Teutônio dos Santos. Entendem onde eu quero chegar? É vida e obra. Porque não foram intelectuais não orgânicos, foram intelectuais orgânicos. Então, o método, ele exige que eu, no meu tempo histórico, ao olhar para trás, vá visualizando vários movimentos que me relacionam com a teoria marxista da dependência. Por exemplo, um processo revolucionário como o cubano, e os nossos intelectuais todos vinculados a esse processo lá nos anos 60 e 70, um processo revolucionário cubano hoje e nós. Tem muita diferença? Eu leio Revolução Cubana da Vânia e vejo Vânia em Cuba. Eu vou fazer a crítica da Revolução Cubana hoje sem ir a Cuba? A Vânia vai a Cuba e a maior referência da Revolução Cubana é o Fidel em todos os sentidos. Eu estudo o texto da Vânia sem ir a Cuba, hoje com Fidel morto. É o mesmo? Então, o que eu estou querendo reforçar com essa introdução? Há mediações fundamentais entre o estudo da obra e a interpretação da obra a partir da historicidade daquele sujeito. Portanto, dialética está datado, ou subdesenvolvimento e revolução estão datados no movimento daquele próprio intelectual em seu tempo histórico, e quando a gente recupera a obra, em geral, a gente mutila o próprio sujeito. A gente não contextualiza fruto de que processo histórico essa obra advém. E no método em Marx, não há a possibilidade dos níveis de abstração mais altos sem partir do concreto, tal qual ele se apresenta, que é o ponto de partida de qualquer análise. Então, eu estou dizendo com isso, primeiro, o Marini e a teoria marxista da dependência são fiéis ao método de Marx. O que significa dizer que é a dialética, por isso dialética da dependência, a dialética marxiana a que define a análise de totalidade das relações internacionais no Rui e de particularidade da América Latina nas relações internacionais. Então, essa é uma primeira dificuldade quando a gente lê um ensaio datado de um militante intelectual fortíssimo dos anos 60 e 70, que está escrevendo num ambiente de exílio
e no encontro de exilados, que o ensaio é o resultado de muito debate intelectual dentro da academia, chamada UNAM ou chamada CESO. O ensaio não é o resultado do estudo de um intelectual. O ensaio Dialética da Dependência é o resultado de uma efervescência política de encontros de intelectuais militantes de diversas partes do mundo, no Chile e no México. Portanto, também traz para a gente uma outra dimensão da dialética. Que universidade era aquela? E que universidade é essa? Aí a gente tem que ter muito cuidado para não entrar em depressão, né? Você fala, é tão diferente que eu queria ir para Nárnia, né? Acho que Nárnia eu vou me identificar mais, é mais próximo ao que eu acredito. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente estudar a obra sem falar na trajetória histórica que ocorreu, os processos que a gente foi sendo derrotado. A gente foi, e é muito contraditório na dialética, porque eles estão escrevendo no exílio. Portanto, a ditadura já define, né? Ninguém está no México por uma escolha política. Estão no México por uma obrigação, uma necessidade de sobrevivência física, dada a ditadura estadunidense em América Latina. E, ao mesmo tempo, ali forjou um pensamento latino-americano repleto de complexidade, divergências, disputas, mas não de inimizades. Não eram rivais entre eles, não se odiavam porque pensavam diferente. Aí saíam os cadernos de debates. O debate do Cueva com Marini, né? A resposta da Vânia ao Dussel. Haviam debates. E nós hoje não só não temos encontros nas universidades, como debater é proibido. Então a gente só sabe que se odeia. O ponto de partida é não nos gostamos, né? Não é o debate, não é o ponto de referência, a polêmica, a divergência, a batalha das ideias do campo crítico. Não é com a direita, é com o campo crítico. Então nós estamos falando de uma falência. A universidade, como campo crítico, faliu. Na minha opinião, vocês podem divergir, tudo bem? Daqui a meta é todo mundo ir para Nárnia comigo, tá? Mas, no momento, o que eu estou querendo reforçar no método é que o nosso ponto de partida é o real concreto, e o real concreto do nosso ponto de partida é o pensamento crítico. É a filosofia da praxis. Portanto, é o papel da universidade na sociedade. É isso. A gente não está discutindo a tomada do poder agora por nós, a gente está discutindo o papel da ciência, do conhecimento científico. A nossa função social como educadores e educandos. Educadoras e educandas. Que a gente já aprendeu também nesse tempo histórico que não dá mais para falar só em um gênero e não dá mais para falar só em um corpo europeu definindo o que é cultura, o que é economia e o que é política. Né? A gente aprendeu. A gente não precisa ter esses temas nos clássicos, mas a gente precisa ter nos nossos. Porque a vida se complexificou e exigiu da gente melhorias, né? Nós precisamos melhorar, não só nas nossas perguntas, mas principalmente no nosso cuidado epistêmico com a diversidade, sem dúvida nenhuma. Eu não preciso ler no Marini o debate racial para entender que a chave das leis tendenciais do Marini me permitem falar sobre a questão racial. Né? Que é o que a Cris faz, não só a Cris, mas um grupo interessantíssimo de estudantes da recuperação do Clóvis Moura, ou da recuperação do Jacob Gorender, ou do C.R.L. James, ou na literatura da Chimamanda, né? Tem muita gente interessante fazendo essas recuperações. Então, organizo. Para entender os textos clássicos da primeira geração, da teoria marxista da dependência, é necessário fazer perguntas sobre o contexto histórico dessas escritas e o debate que as gerou. Tudo bem? Essa é a primeira questão. Portanto, o meu ponto de partida é o hoje e eu já estou olhando para os anos 60. Só que olhar para os anos 60 tendo nascido nos 70, mesmo hoje, é diferente de olhar para os 60 tendo nascido nos 90. Que é diferente olhar para os 60 tendo nascido no século XXI, 2008, Davi. Por quê? Porque a sociedade se complexificou ainda mais, no sentido de separar sujeito, natureza e demais seres. Ou não? Nós estamos cada vez mais fechados
no nosso próprio eu, casa, eu, educação à distância, eu e ego, né? Então, a complexificação do indivíduo e do individualismo, porque há a primazia do imperialismo, tornou a gente ainda mais precário de historicidade. De fazer as perguntas para ir lá atrás. Então, quero dizer com isso que parece que é muito longe falar dos anos 60 para quem nasceu no século XXI. Mas não é longe falar dos anos 60 para quem nasceu em 1970. Por quê? Porque os encontros geracionais do Davi, que nasceu em 2008, são muito diferentes dos encontros geracionais meus, com essa geração de clássicos. Eu peguei 2 daqueles clássicos vivos, o Davi não pegará nem a segunda geração viva. Quando começar a pensar, né? Não pegará a segunda geração. Vai pegar a terceira e quarta. Então ele pega os intérpretes dos intérpretes dos intérpretes. Isso não é nem bom nem ruim. É diferente. Estou dizendo que o tempo histórico, quanto mais ele se alarga, mais ele complexifica as relações sociais e mais as perguntas sobre aquele passado ficam mais difíceis, porque parece que eles se distanciaram muito. Imagine então voltar a Marx. Se complexifica voltar aos anos 60, que não deveria, né? Se eu uso o trabalho de comunicação popular da minha companheira Elaine, não deveria, porque como as gerações estão vivas, é só conversar com as gerações mais velhas, né? Fazer perguntas simples, né? Como era a sua infância? Como era o bairro quando você veio para cá? São perguntas simples, que colocam as gerações em encontro. Mas nós vivemos uma sociedade de perguntas? A gente vive uma sociedade de respostas GPTs, né? De respostas prontas. Olha que tragédia da vida humana. Eu tô na dúvida, porque eu tenho uma aluna que escreve de forma tão brilhante, a Isa, tão brilhante, ela é tão brilhante escrevendo, brilhante, que eu falo, será que ela está usando GPT? Não é possível, porque é muito brilhante, é o terceiro período de relações internacionais, mas é brilhante. Mas ela pode ser brilhante. Ela pode ser brilhante. Eu não vou fazer essa pergunta para ela. O alargamento da história em Marx explicita para a gente no método que o que a gente busca é, na aparência, revelar as determinações que explicam aquilo que os fatos imediatamente não revelam. Portanto, pensar desde o concreto real é trazer, reproduzir, idealmente, diz o Marx, essa realidade factual com a intenção de modificá-la. Portanto, as determinações são, para nós, na didática, as perguntas que a gente faz à realidade. E à medida que a gente pergunta, interpela a realidade, a gente precisa se acercar de uma série de elementos que nos ajudam a buscar a resposta, que é sempre questionável. Ela é sempre questionável, porque eu posso usar os mesmos dados de forma absurdamente distinta na interpretação. Sim ou não? Eu posso só descrever os dados, ou posso interpretar esses dados à luz das teorias que embasam a minha busca de explicação sobre o real concreto. Então, essas determinações, elas se complexificam à medida que a vida pulsa, à medida que a vida avança. É muito mais complexo eu explicar o que é um óculos hoje do que eu explicar o que é um óculos em 1940 ou em 1870. Por quê? Porque os objetos que compõem este objeto mudaram. Porque a revolução técnico-científica foi transformando o que era ácido, o que era placas, em plástico. Portanto, a história do objeto não é a mesma, ainda que o objeto seja o mesmo, o óculos, e o valor de uso seja o mesmo, colocar para ver melhor. Há dúvidas sobre isso, né?
Não necessariamente usar óculos é ver melhor o mundo, né? Há dúvidas sobre isso. Mas se o objeto muda e o valor de uso não muda, significa que então eu tenho que perseguir outras coisas relacionadas ao valor de troca e valor. Por exemplo, pode ser que esse objeto seja todo produzido na África, que é uma das maiores detentoras de nióbio, de lítio, de ouro. Ou pode ser que parte dele seja produzido na América do Sul com os petróleos. E pode ser que é tão importante o petróleo da Venezuela que é necessário hoje colocar tropas na região. Porque o petróleo que é da Venezuela não é importante só para a Venezuela, é importante também para alguém que domina o setor mercadoria estratégica de venda de óculos do mundo. Qualquer nome que vocês queiram. Então as determinações estão mais complexas à medida que o tempo passa. Por isso as perguntas, quando a gente vai voltando para trás, parece que 60 está muito longe e parece que o século XIX, então, isso é quem gosta de ficção ou de outras coisas, né? Mas não é, para a história da humanidade é muito curto, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a história vai provando para a gente que ela é muito maior do que essa cronologia, né? A história ela é muito mais ampla do que 200 anos, né? Não é possível que o que a gente denomine de ancestralidade não nos remeta a processos que a gente não dá conta nem de explicar, dado o soterramento de algumas histórias, como a da América e da África, pela lógica das invasões coloniais, né? Como os colegas que estão aqui de outros países o sabem bem na prática concreta. Então, o método em Marx, ele tem a pretensão de disputar o conceito de ciência. E disputa. E de conformar uma nova compreensão sobre o papel da teoria na ação social, política concreta. Portanto, na vida concreta. A gente estuda para melhorar o mundo, não para manter o mundo como tal qual ele é, tal qual a aparência me revela. A aparência, ela é em si mesma, quando eu começo a estudar, míope. Ela tem graus de miopia muito intensos. O que o método faz? Coloca camadas, não tem quando a gente vai no oculista? Para saber se a gente tem problema de vista ou não, ele não vai botando as coisas, não tá tudo turvo. O que o cara vai fazendo? Tá bom? Tá bom? Não é assim? Melhorou? E você nunca sabe se melhorou. Na verdade, você fala que melhorou. Aí ele fala, melhorou agora o lado direito? Você fala, eu acho que sim. Aí ele volta no outro e fala, nossa, mas eu acho que ficou melhor. É igualzinho no método Marx. É igualzinho. À medida que eu vou abrindo as camadas da explicação das determinações, elas ficam mais turvas. E aí eu volto com mais perguntas. E à medida que as perguntas vão se complexificando, eu entendo que eu não dou conta desse todo, que é caótico e muito grande para mim. Então eu vou fazendo o quê? Uns recortes históricos para dar conta do estudo daquele objeto. Seja o dinheiro, seja o ouro, seja o corpo, seja a plástica, enfim, o que eu quiser como objeto. Porque tudo foi objetificado, né? Não tem nada na vida hoje que não tenha sido objetificado. Ah, tem sim a ideia de Deus. Mais objetificado que a ideia de Deus, né? Você vende cordão, você vende Bíblia, você pede dízimo, você vende canal de TV, né? Você vende livros, você vende música, você vende dancinha, né? É tudo. Vende TikTok, tudo é mercadoria. Menos Deus, se ele existir. Até ele deve ter dúvida, né? Como Marx teve dúvida das suas ideias. Deus deve ter dúvida sobre a sua posição no mundo das mercadorias, né? Porque tudo leva a Deus, os santinhos, o crucifixo, né? É muita coisa para chegar em Deus, né? É muita mercadoria para chegar a esse sentimento de fé, né? Então, é muito louco. Então, ponto número 1. Não dá para voltar nos clássicos da TMD sem entender o método de Marx. Por isso, quem começa a leitura do Dialética pelo Dialética tem dificuldade. Muita dificuldade. Vai dizer, nossa, mas é um texto muito teórico, muito difícil. E o pior, quem vai no estudo do método do Marx, o Marx não fez um trabalho de sistematização do método. O método em Marx está nas obras do Marx.
Claro que aí você tem um debate filosófico da ideologia alemã, dele e o Engels, você tem um debate filosófico da miséria da filosofia, você tem um debate filosófico, né, das teses sobre Proudhon, mas o Marx não está sistematizando o método, está construindo o método. Tanto que sobre o método ele tem um item no Contribuição à Crítica da Economia Política, que ele vai falar sobre o método e ele vai pedir para a gente ler o Capital. Só isso, né, Elaine? Não. Para entender o meu método, leia como eu explico a mercadoria. Eu não começo com a coisa mais simples. Eu começo com a frase do Smith, diz o Marx. A riqueza capitalista, a riqueza na sociedade capitalista se apresenta como um imenso acúmulo de mercadorias. O Marx começa assim, o Capital. Que, na verdade, não é a frase do Capital. É a frase dos Grundrisse que ele joga para o Capital. Os manuscritos que ele está escrevendo antes do Capital. Então, a riqueza capitalista se apresenta, aparece como imenso acúmulo de mercadoria. Ele vai dizer, esse é o fetiche maior, né? Ela aparece assim, ela é assim? Vamos ver. Aí ele vai fazer todo um capítulo 1, absurdamente complexo, o mais complexo, sobre explicar o que é e o que não é o óculos. O que eu vejo, mas que não é o que define o que ele é. Eu vou no shopping e compro um óculos. Eu parto disso, então. O meu ponto de partida é que o óculos tem preço. Então, eu posso ou não pagar por ele. Aí diz o Marx, mas ele só tem esse preço porque ele está fazendo alguém ganhar dinheiro. E para eu explicar como alguém ganha dinheiro, eu tenho que explicar como é a montagem desse óculos. Quer brincar de Lego? Bora lá brincar de Lego. Produção do óculos. E ele vai dissecar. Só que o Marx não viveu a era do derivado de petróleo. Então ele está falando da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, do século XVIII. E ele está vivendo essa Revolução Industrial no século XIX. Só que ele criou leis tendenciais. O que são leis tendenciais? A tendência é de que isso só se complexifique. Ele acertou. Porque essa sociedade que ele está estudando ainda é hegemônica, o modo de produção capitalista. Então, quando eu digo que a sociedade se complexifica, se complexifica o capitalismo, imperialismo, se complexifica a dependência. E se complexificam os dois, estudar textos clássicos é ainda mais difícil para gerações mais novas. Porque exige voltar a ter tempo de garimpar elementos inerentes ao estudo sério. Dados, bibliografias, vida cotidiana de discussões políticas, processos culturais e arte, prazer pelo cuidado com corpo, mente, tudo isso engloba o estudar. Tudo isso engloba o estudar. Então, eu penso que a nossa tarefa, como a terceira, quarta geração, do debate da teoria marxista da dependência, exige uma paciência histórica de cultivar nas novas gerações que chegam a paixão pelo estudo, que está em baixa. O prazer de entender o papel da teoria na realidade concreta, que está em baixa. Por isso o nosso desafio não é... E é uma complexidade isso, porque, por exemplo, eu queria estar avançando na teoria, mas como educador eu preciso recuar e voltar lá na base. O que é a TMD? Quem foram esses sujeitos? Então eu consigo na autocrítica entender que eu tenho uma dupla função. Eu tenho a função de avançar na compreensão da complexidade do meu tempo, no meu objeto, que é a questão agrária, mas eu tenho a responsabilidade social como educadora de fomentar novas gerações. E eu não tenho tempo para essas duas coisas. Vejam que complexo. Não tem. Não tem tempo para essas duas coisas. E aí qual é que vai ficar parada? O tempo histórico vai dizer. O momento histórico diz se estamos mais aptos a formar novos quadros ou se estamos mais aptos a formar novos processos de elaboração. Não é uma escolha individual necessariamente. Porque você não consegue escolher tudo que você quer na vida. Hoje eu vou escolher. Não dá. Às vezes você precisa cumprir funções sociais. Nós somos educadores e a primeira é a sala de aula. Eu entendo assim, né? A primeira é o ensino, pesquisa e extensão. E não dá para você querer fazer uma pesquisa na graduação para avançar aqui.
se a galera não sabe nem o básico daqui? Então, as pesquisas que a gente orienta na graduação precisam recuar para ensinar o básico para entrar no processo que você precisa avançar. Então, todos nós viramos isso, que é essencial para as novas gerações, compiladores dos clássicos, para formar as novas gerações. Mas não conseguimos avançar no debate da por que a TMD segue vigente. Essa é a questão. Que ela é fundamental para trás, é tranquilo. Agora, como é que eu explico por que ela é vigente hoje? Porque para ela ser vigente, ela tem que ser disputada politicamente. Ela tem que incidir nos partidos políticos. Ela tem que ser projeto societário. Eu não consigo fazer esse salto. Por que a TMD é um projeto societário? Ela pauta a teoria que está por trás da filosofia da praxis. Aí exige muito esforço, né? Não é a Roberta ou a Elaine, né? É um grupo muito coeso, apesar de divergir, pensando a política. Nós temos isso? Bom, se tem, eu tô fora, não tô sabendo. Fui expulsa, né? Vocês podem dizer que tem, eu vou ficar feliz de saber que tem, e eu que fiquei lá no passado, né? Não me chamaram, mas tá tudo bem, assim, eu resolvo isso nadando, né? Então eu tô querendo mostrar para vocês que é fascinante, mas também é deprimente. Desculpem a realidade, mas eu não tô deprimida não, a professora tá deprimida, não. Talvez sim, né, vai saber. É a realidade tal qual ela é. A gente já tinha que estar muito melhor aqui, explicando a sua vigência para disputar a política. O que você quer dizer com isso, Roberto? Eu quero dizer que a teoria embasa a política. Qual é a teoria que embasa a política do governo Lula? Tem uma teoria por trás do modelo de desenvolvimento do Lula. Não é a da TMD. É muito mais a desenvolvimentista do FHC, sem dúvida nenhuma. Portanto, nós não estamos disputando a política. Então, qual é o papel dessa teoria? Se a gente não disputa a política. É a teoria que embasa os partidos de esquerda do Brasil, mais a esquerda. PSOL e PCB. Para! Se tem lá dentro um grupo, ele é mais do que minoritário. Me desculpem. Mas existe, tá? Mas não pauta. Existir é uma coisa, eu existo. Agora, pautar significa que está incidindo na realidade concreta. Então, a vigência de uma teoria, ela só é aplicável se a gente disputa a sociedade. Então, há uma pergunta a se fazer. Onde nós, como TMD, estamos disputando a sociedade? Deixo ela em aberto. Pode ser que sim, tudo bem? Nos últimos governos, não vejo. Na América Latina, beleza? E o Caribe, não vejo. O que não significa dizer que nós não seguiremos insistindo nela, né? Estou dizendo que há um descompasso entre as missões da TMD. Então, eu volto para a minha origem, que é formar novos quadros. Primeiro, o Marini, no ensaio, está reafirmando que o método de Marx exige entender a totalidade para pensar a particularidade. Portanto, qual é a totalidade? E como essa particularidade... Bom, totalidade, teoria das relações internacionais mundiais, que alguns autores vão chamar de teoria do sistema mundo, né? E aí vai ter divergências entre nós. Outros vão chamar de teoria do desenvolvimento desigual. É isso, né? Para nós é imperialismo, porque nós estamos estudando esse real a partir já da consolidação dos Estados Nacionais na América Latina, né? De 1819 na América Latina em diante, a Constituição. Mas a execução desses Estados Nacionais como potências aparentemente livres é a partir do século XX. Sua configuração no século XIX, as repúblicas, e sua execução no século XX. Então, a totalidade para a gente, nessas determinações, é o estudo das leis gerais de desenvolvimento de um capital. E a particularidade é como essas leis gerais funcionam nos nossos territórios. Mas vejam que loucura. Elaine, eu,
Cris, Nildo, a gente consegue falar sobre a América Latina, ainda que a gente saiba que as singularidades dos territórios são muito distintas, né? A gente fala como plano de abstração América Latina e o Caribe, mas Chile não é Brasil. E Brasil não é Brasil. Falar do Brasil desde o Nordeste não é falar do Brasil desde o Sul. Não é falar do Brasil desde do complexo amazônico, né? Que vive o problema do mercúrio aí, na incidência se produzimos ou não petróleo, ali, né? Consolidamos a nossa nova plataforma de petróleo na Amazônia, né? Olha o impacto disso, não para um país, né? Mas aí você tem uma OEA que está dizendo, mas o petróleo é um recurso natural, mineral, mundial. Não pode ser do Brasil, não pode ser da Bolívia, não pode ser da Venezuela, não pode ser da Colômbia. Ah, tá bom, então a Amazônia é do mundo, né? E aí a gente vai entendendo essas relações. O que eu estou querendo dizer é que essa particularidade da América Latina e o Caribe não significa dizer no método que os países são todos iguais. Assim, por isso tem singularidades. E o Marini nunca disse isso. América Latina e o Caribe é todo igual. Imagina, no mesmo momento que está acontecendo a ditadura, está acontecendo a Revolução Cubana no seu desenvolvimento. Nunca disse isso. Mas, de fato, não se dedicou, porque o nível de abstração com o qual ele está trabalhando é grande, ao estudo de cada economia. Mas os autores fizeram isso. Cada autor se dedicou ao estudo das suas realidades. Eu não sei, estão conseguindo acompanhar gerações? Então, o que eu estou querendo dizer é que o método em Marx, e olha só, Clara, aí eu vou para o encontro com os companheiros da África, mas eu não sei nem territorialmente do que eu estou falando. Aí, olha a minha vergonha epistêmica. Bom, quando eu falo, né, de Sahel, eu estou falando de que região física, cultural, política, econômica e histórica que me permite dialogar. Eu sou absurdamente ignorante em África. E diria mais, absurdamente ignorante em Caribe. Ler C.L.R. James e ler Eric Williams é imprescindível, mas conhecer o território é muito mais. Portanto, de que América Latina e Caribe eu falo se a minha aproximação a essas histórias é tão pequena? Aí, como é que eu me aproximo melhor a essas histórias? Fazendo internacionalismo universitário. Não existe uma política internacionalista nas universidades? Ah, mas são com a Europa, são com os Estados Unidos, agora com a China, né, que está bombando nas nossas universidades. Tá, e o Caribe? E o Caribe? O Caribe é estratégico para nós, fisicamente, geograficamente, tanto é que os Estados Unidos ocuparam o Caribe e tornaram o Panamá o seu espaço geopolítico de transição de mercadorias, e a gente não sabe falar nada sobre o Panamá. E eu não estou dizendo só falar dos dados, não. Estou dizendo, tá, se eu perguntar quais são os principais músicos do Panamá, quais são os... Entendem? A bandeira do Panamá. Eu posso ir no formal. Qual é a capital? Igual a gente faz no Brasil, né? Mas vamos longe, não. Nós não sabemos nada de Alagoas. Não vamos longe, não. Ah, eu conheço Alagoas, fui a Maceió. Ah, você foi a Maceió, você conheceu os conflitos? Não, eu fui lá na universidade. Conheci nada de Alagoas. Você foi a um pontinho que não é o complexo de complexos de Alagoas. Ah, eu, Roberto, já fui a Pernambuco umas 8 vezes na vida. Sempre à universidade ou aos acampamentos. Eu conheço Pernambuco? Não conheço Pernambuco, eu passei por Pernambuco. Ah, você consegue falar 8 cidades de Pernambuco? Acho que não. Acho que eu consigo falar 4 que foram antes que eu fui. Então, conhecer a vida exige da gente muito mais do que a gente faz. Nós somos muito pobres nesse conhecimento. Então, o ponto número 1. A complexidade, ela encarna uma totalidade caótica que eu preciso recortar para dar conta de minimamente entender essas processualidades conectadas.
o campo e a cidade, o país e o mundo, os sujeitos e as famílias, eu preciso recortar, porque eu não dou conta disso que é totalidade. Eu sempre vou ter um retrato menor desse todo. E ele nunca vai ser o todo, ele é só um elemento que me permite estudar, dentro das determinações de primeira, segunda e terceira ordem, o complexo do meu tempo. A complexidade do meu tempo. Então, voltar a um clássico é ter o caminho para fazer isso. No nosso caso, o caminho é o método em Marx. E vocês sabem que para o Marx explicar o método no Capital, ele já tinha uma ótima bagagem em filosofia, uma ótima bagagem no direito, que é a sua área de origem, portanto, chega na economia e quando vai se defrontar com o pensamento clássico importante do Adam Smith e do David Ricardo, ele já o faz a partir dessas bases filosóficas anteriores. Então, o livro, o Capital, ele é muito complexo por isso. Ele é filosofia, ele é direito, ele é economia, ele é literatura, ele é arte, ele é dados, ele é fórmulas, ele é quanti-quali, ele é muita coisa ao mesmo tempo. Para uma geração que quanto mais a sociedade se complexifica, mais é jogada para entender que tudo é muito simples. É muito simples, é muito fácil, é muito difícil e exige muito tempo. Por isso, o ensino não existiria sem pesquisa e extensão. Portanto, fica uma segunda pergunta. Nós fazemos pesquisa e extensão? Sérias? Ou nós somos horistas do ensino? Temos um projeto de curso que é 90% a prioridade das matérias e 10%, estou exagerando, tá? Mas é quase isso. E 10% pesquisa e extensão. E quando vai para a pós-graduação, a pesquisa é tão importante que a extensão não existe. Aí se fazem trabalhos maravilhosos, que a gente não consegue entender para que existem. E mesmo os trabalhos muito bons perdem vigor na realidade concreta porque eles não são multiplicados como deveriam. Da comunicação popular, da educação popular, da teoria marxista da dependência e o racismo, ficam nas nossas bolhas. Não ganham onde deveriam ganhar, que é onde? Na luta política dos projetos ou do debate do desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto importante. Para o Marx explicar, tudo isso é o dialética, hein? Para o Marx explicar, só vou em mais um ponto para a gente entrar no dialética, mas para o Marx explicar o método, a partir da sua síntese de estudos de economia política, voltando à filosofia, ele vai se debruçar sobre a teoria valor-trabalho, que foi consolidada pelo Smith na Riqueza das Nações. Portanto, o Marx ele vai se apropriar intelectualmente de muitos debates do século anterior, o Smith é do século XVIII, e vai melhorar isso a partir das suas próprias categorias. O Smith não vai chamar de mais-valia, o Smith não vai chamar de exploração, o Smith vai chamar de melhoria da produtividade média. O Marx vai pegar esses fundamentos, analisá-los no seu tempo e dar a margem, a potência categorial de classe para isso. Mas o Riqueza das Nações do Smith é também um estudo do capital, da burguesia, da concepção burguesa do capital. Vejam que curioso, do David Ricardo também, que são anteriores ao Marx. Esses autores têm um estudo do capital e apontam as contradições do capital e apontam como resolver essas contradições. O Marx usa isso e diz, bom, se a própria lógica burguesa entende que há essas contradições, por que na hora de nominá-las falseia?
Nossa função é não falsear. O Marx vai dizer, o estudo do capital pelo pensamento burguês não torna o Smith mal ou bom, o torna posicionado na luta de classes. Por isso eu estudo o Smith, Marx, porque ele está posicionado na luta de classes. Ele se posicionou do lado da burguesia, mas ele não é um autor que não mereça ser lido, todo o contrário. Se eu quiser falar das contradições, eu mostro as contradições inerentes no próprio pensamento burguês, que é o ponto de partida do qual eu saio no debate científico do século XIX. A hegemonia do positivismo, a hegemonia do empirismo, a hegemonia do pensamento burguês. Em diversas ciências, imaginem na jurídica. Então ele vai dizer, bom, a teoria valor-trabalho, desde a minha leitura do Capital, ela tem como função revelar as determinações e mostrar quanto cada vez mais simples objetos são a encarnação de complexos processos. O cara é sensacional. A gente não pode subestimar o papel do indivíduo na história. Ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo. É um cara que tem uma facilidade de sintetizar coisas complexas absurda, porque ele está lendo muitos autores ao mesmo tempo e construindo um pensamento próprio. Não sozinho, né? De novo, assim como aconteceu com o Marini aqui, o Marx não produziu conhecimento sozinho. Ele tinha grupo político, grupo cultural, ele tinha família, ele tinha todas as células que nós temos. Só que as pessoas, de fato, efervesciam posição política de tomada de postura na realidade. Portanto, era um intelectual absurdamente engajado em escrever para jornais, em tirar o seu sustento de escrita de jornais. Vocês sabem que escrita de jornal em lugares tirânicos significa censura, significa saber burlar, inclusive, que você pode dizer nos termos que a época permite, sem abrir mão do seu método, dos seus processos. Então, de novo, o sujeito é obra, né? Havia muitas mulheres interessantíssimas naquele período. Claro que o debate dessas mulheres sobre a exploração chega no Marx desde elas. Claro que chega. Vamos olhando as notas de rodapé e a questão lá no capítulo 13 sobre o maquinário e a grande indústria. Tem uma série de informações sobre o trabalho feminino e o trabalho infantil. Ah, mas o Marx não trabalhou o problema do gênero. Não mesmo, mas trabalhou o problema da exploração feminina e como ela compõe a taxa média de exploração. Outras mulheres tiveram outras funções no estudo dessas determinações e está tudo bem. Ah, mas o Marx, no final das contas, era um machista. Sim, e? Para aquela época, quem não? Para aquela época, quem não? Sim, e hoje? Hoje ele teria muitos problemas. Ou hoje ele seria um outro Marx. Vai saber. Mas naquele tempo, o que foi possível nas contradições do seu tempo foi aquilo. Ah, mas cada um vai lidar melhor ou pior com essas situações. A Silvia Federici não gosta muito. Beleza. A Judith Butler tem outras mediações para voltar ao Marx. Tudo bem. Mas, de fato, o tempo histórico da Europa e da Alemanha naquele período, ou da Grã-Bretanha, é um tempo histórico patriarcal. Sim, eles estão metidos dentro disso, sim. A gente tem conversado bastante assim no Veias, né? Então há uma expectativa, né, de respostas, na verdade. Tem café? Tem. Tem uma busca de respostas. A gente dá um jeito. Que fala também desse tempo, né? Da imediaticidade, dessa necessidade de ter ali o Google, o ChatGPT, que vai formular a resposta para tudo. E aí isso também vai ocultando a nossa tarefa, né? Que era o que tu estava sinalizando antes, assim. E do reconhecimento dos sujeitos inseridos no tempo histórico. Isso não quer dizer de datar, né? E de negar as contribuições, e principalmente para desvelar a realidade social, mas também situa a nossa tarefa de dar continuidade a partir daquilo que já foi desvelado e que cabe como tarefa
histórica a seguir, né? Então, pensar o quão Marx contribui, segue contribuindo sobremaneira, o quão é impossível a gente compreender a complexidade, compreender as relações, né, de produção e sociais na atualidade sem ele, mas o quão é nossa tarefa assumir a continuidade, né, porque é isso, é um contínuo. E que isso, né, como você brilhantemente explicita, faz com que a gente retome, mas não para ficar lá, né? Para avançar. E como é difícil avançar. Mas assim, vejam, olha que concordo 100% e é isso mesmo. Só que eu preciso socializar com vocês como a gente é fruto do nosso tempo. É impossível no nosso tempo a gente não ler as autoras que fazem a crítica a esse machismo. É impossível. Impossível. Então, quando eu leio a Silvia Federici, o primeiro livro que eu li foi O Caliban e a Bruxa, e eu não leio nunca um texto querendo achar o que eu não concordo do texto. Eu não leio assim. Eu leio o texto querendo entender o que o texto está dizendo, para depois eu ver se eu reconheço aquela leitura que o texto faz, ou eu preciso fazê-la, para só depois tentar uma mediação dialógica. Senão não dá, né? Se eu já vou para Federici dizendo que ela está toda certa, ou se eu vou para ela dizendo que ela está toda errada, eu mutilo ela, né? Eu vou aberta para entender. Só que como ela trabalha temas que eu conheço, acumulação primitiva, que é o tema principal do Caliban e da Bruxa, eu conheço muito esse tema. É um tema que eu me debruço há muitos anos sobre a questão agrária, né? Então, quando ela fala, é fácil para eu entender onde ela está indo como fonte, e aí, para mim, é fácil o diálogo imediato, tudo bem? Por que ela está dizendo isso? Eu não vi desse jeito essa parte, eu tenho no meu fichamento isso, deixa eu voltar lá no Marx. Então, eu dialoguei muito com a obra. Só que depois que eu li ela, e eu voltei ao capítulo 13 para fazer um estudo, realmente algumas passagens do Marx sobre a mulher me incomodaram. Veja que curioso. Mas é interessantíssimo, porque quando eu li, Elaine, eu não tinha essa chave das determinações lá atrás. Depois que ela problematizou, o meu olhar mudou, é igual ser mãe, não tem jeito. Depois que você é mãe, você consegue ver a quantidade de atrocidades no mundo infantil, inclusive a atrocidade do filho com a mãe. Sim, porque a mãe é a cuidadora principal. Ah, mas tem que ser mãe para saber disso? Não, mas a experiência te dá um lugar diferente de revisão do mundo. Assim como a experiência de cuidadora. A experiência de cuidadora te dá elementos que nós nos solidarizaremos, mas nunca entenderemos na prática até sermos cuidadores. Isso não é nem melhor nem pior, é diferente. Então, quando eu leio A Grande Indústria, eu falo, pô, Marx, pega leve. Tá ruim aqui. Pô, ela de fato tem razão, você tá de sacanagem comigo? Mas eu não vou escrever sobre isso. Então, assim, veja, eu não posso ser desonesta intelectualmente, entendeu? De fato, tem passagens que são ruins. Eu tenho aqui, ó, meu fichamento do capítulo 13 está aqui, ó. Eu mostro, está em vermelho a passagem. Então, o nosso tempo histórico nos dá mais elementos para autocrítica. Ele não pode fazer só numa sessão espírita. Ele pode vir e fazer, o Marx. Mas nós temos a obrigação da autocrítica. Então, quando eu volto ao Capital desde o meu tempo, tem outras perguntas que naquele tempo não apareciam como essenciais. Hoje, imagina se o Marx tivesse vindo à América Latina e o Caribe e não lido autores super cheios de tendências. Imagina se ele tivesse vindo ao México, ou ao Peru, ou à Amazônia. Mas foi o que aconteceu com Bolívar. Ele escreve um artigo sobre Bolívar que é um absurdo, e tu vai ver como é que ele escreve esse artigo, porque ele teve uma fonte absurda. Acabou. Então, acabou. É isso aí. O Marx, aí isso faz do Marx um anti-latino-americano? Nunca. Refém das más fontes. Ponto. Mesmo o Shakespeare, pega o Shakespeare. Quando o Shakespeare vai escrever A Tempestade, eu adoro literatura. Da clássica, popular, para mim o Shakespeare é um autor popular, sim, né? A clássica popular nossa, da América Latina e Caribe. Quando ele escreve A Tempestade, quem são as referências no século XVII? Que o Shakespeare está lendo para falar do Caliban, como o canibal latino do Caribe. Esse é o Caliban que a Federici vai recuperar.
Por isso eu voltei na Tempestade, do Shakespeare. Então, quem é o Caliban? Quem é o Próspero? Quem é a Sicorax? Sicorax é o nome da editora que traduziu Caliban e a Bruxa. Mas Sicorax é a personagem do Shakespeare, que é vendida pelo pai, que está falido na Europa e que vem pelos oceanos buscar um novo lugar na América. E o Ariel é o cara que é o capataz que faz a mediação entre o europeu e o Caliban, o canibal. É sensacional! Mas quem que o Shakespeare está lendo? Alguém. Quem que o Shakespeare está lendo? Os relatos dos jesuítas e os relatos dos soldados que voltavam vivos das guerras. Do século XVI, essas eram as fontes, gente, século XVII. Quais eram as fontes de estudo sobre o colonialismo para os literatas ingleses? Jesuítas, soldados. Não tinha outro. Então, quando você... E aí, essa obra vira na América Latina o debate literário e filosófico do século XX. Roberto Retamar, em Cuba, escreve O Caliban, depois escreve sobre El Caliban. Como é o nome do uruguaio que escreve Ariel? Nós temos o debate do Ariel. Depois o Frantz Fanon escreve Uma Nova Tempestade. E todos os nossos autores que discutem quem é esse Caliban e qual é essa leitura filosófica shakespeariana fazem um debate sobre o que é ser latino-americano e caribenho. Então, vejam, a literatura também tem uma função política fundamental para os nossos autores. Fundamental. É sensacional. Uma pena que nós estamos fraturados em áreas, né? Quem dera que serviço social lesse muita literatura, né? E engajasse isso dentro da biblioteca do serviço social, né? Como um ponto fundamental. Imagina, ou não tem a ver política social e Jorge Amado. Ou Ariano, mas não é uma bibliografia de uma matéria. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que o curso de letras cumpre uma função dentro do curso de serviço social. Que o curso de serviço social cumpre uma função dentro do curso de letras, que também precisa aprender como funcionam as contradições. Não é só na literatura que tem contradições, existe uma estrutura que tem que ser revelada. E o Jorge Amado não vai te dar a estrutura, ele vai te dar a realidade concreta. Você vai explicar essa realidade concreta a partir da estrutura. Mas a gente está tão repleto do complexo, achando que ele é simples, que as nossas áreas viraram isso. Aí se um estudante gosta muito de literatura, ele vai falar, vou desistir de serviço social, porque eu acho que eu gosto mesmo de literatura. Então, o segundo ponto do Marx é, para eu dissecar o capital desde o método, eu tenho que explicar que uma mercadoria, ela é o que eu vejo, mas ela é muito mais o que eu não vejo. O que eu vejo de uma mercadoria? Eu sempre vejo a sua utilidade. Então, quando eu olho o objeto, diz o Marx, eu vejo que ele tem uma utilidade. Isso não é o Marx que está dizendo, isso é o Smith, tá? Isso está na Riqueza das Nações. Valor de uso, valor de troca, valor. O Marx vai nominar diferente, vai chamar de teoria da exploração. E não está detalhado como está no Marx, no capítulo 1, essa dissecação das formas equivalentes e formas relativas, né? A historicidade do objeto, mas está no Smith a composição geral dessa orquestra teórica aí. Então, o que eu vejo é o imediato. E o imediato é sempre o meu ponto de partida. Ele não é uma mentira, isso é sensacional no Marx. O óculos existe, não existe, Elaine? Está vendo o óculos? Ele é uma chave, é um chaveiro? Não, ele é um óculos. Ele existe, independente dos meus desejos. Assim como existe uma infinidade de pessoas que precisam de óculos e não tem, né? Você vai na escola primária, o estudante é displicente, não sei o quê, e a professorinha, numa simples observação, descobre que ele não se entusiasma e é displicente porque ele não enxerga. E aí tem que ter uma política pública para que ele tenha acesso a um óculos, para que ele passe a ver e passe a entender, quando a letra ajuda a aula. Então, esse visível imediato como meu ponto de partida
ele precisa de ser explicado em outros movimentos, que são a pergunta: o que está na mercadoria que eu não vejo? Vocês estão entendendo que isso tudo está no ensaio do Dialética da Dependência? Estou querendo mostrar para vocês porque que é difícil Dialética da Dependência. Porque o ponto de partida do ensaio do Marini é entender isso tudo, para depois falar sobre o particular. Aí você não conhece o Marx. Então, o que está aqui que eu não vejo? Ele vai dizer, bom, o que é o óculos? Falem para mim o que é o óculos. O que é o óculos, além desse objeto que eu vejo? Falem para mim do que aparece como composição dele. É um objeto conformado por que coisas? Acrílico. Continua. Ele tem plástico. Plástico a gente sabe que é derivado de petróleo, né? Então, o acrílico tem metais e derivados de petróleo. Que mais? Ele tem vidro, né? Na sua composição. Na composição do vidro tem ouro, tem prata e tem cobre. A gente não vê e tá tudo isso lá, tá? Para fazer uma lente, eu preciso de muitos recursos minerais, tá? Ele pode ser feito sem ser de plástico, ele pode ser feito de ferro ou de outros materiais, não pode? Sim. Que a armação pode ser mais leve, né, em geral, para não ficar aquelas marcas, mas ele tem outros, pode ter armação de ouro, pode ter armação... tudo que vocês imaginarem, né? Tá, então olha só, uma coisa tão simples como um óculos, isso é um óculos, tá, gente? Um óculos ficou maneiro, né? É John Lennon, tá vendo? O óculos do John Lennon é uma coisa tão simples, tão cara também, porque vai para leilão, né? Pô, o óculos do John Lennon não é o óculos da Clara, né? É do John Lennon. O que diferenciaria hoje o óculos do John Lennon do óculos da Clara? Muitas coisas. Não começa, não complexifica. Mas qual é a diferença principal? O preço do óculos do John Lennon jamais será o preço do óculos dela. Porque ele vira uma obra de arte e ele vira... Então, esse preço aqui, quem define é o mercado, aquele também, mas aqui vira um objeto de alguém muito gigante. É igual as porcarias, a chuteira do Neymar. Eu acho que nem vende, tá? Porque ele tá um fracasso. Mas assim, a chuteira do Messi, a blusa do Cristiano Ronaldo, né? Aquela maravilhosa que morreu lá do Canto Maneiro, que eu amo. Cabelo pretão. A Amy, eu não sei falar o nome não. Winehouse. Bom, né? Aí são, né? Ou o vestido da Marilyn Monroe, que virou um clássico, né? Do cinema, né? Ou o negócio do Charlie Chaplin, né? É um objeto, mas ele materializa uma história muito maior que o objeto. Então, o preço é outro. Mas também está aqui dentro, como simples. Se tiver 15 milhões de dólares para comprar o óculos do Lennon, você leva. A questão é quem tem 15 milhões, então a gente rouba, né? Que aí a gente rouba e vai para o mercado informal de venda e faz a festa. Tem isso, tá? Sempre. Pra obra de arte tem um mercado ilegal, né, gente? O óculos no simples é só um óculos, mas agora eu estou dizendo que ele é mais que um óculos. Eu estou dizendo que ele é a fusão de vários processos produtivos. Se ele é a fusão de vários processos produtivos, alguém fundiu os metais, para ele não parecer um monte de metal na armação ou no vidro e ser algo homogêneo. Portanto, todos esses setores produtivos têm duas coisas que eu não vejo, mas sem as quais as mercadorias não existem. O Smith sabe disso, ele está dizendo isso na Riqueza das Nações. Depois ele vai dizer qual é o papel de cada nação. Ele está fazendo um debate de relações internacionais. O Marx pega isso e diz, bom, então, toda mercadoria tem natureza e toda mercadoria tem gente. Mas eu não vou no mercado e pergunto, quantos trabalhos estão envolvidos na produção desse óculos? De onde vem esse óculos em termos de trabalhadores? Singapura, Taiwan? Alguém fica vendo a etiqueta? Vê por ver depois, na hora de lavar ou alguma coisa, na hora de cortar, né? Mas a etiqueta, ela diz para nós de onde vem o objeto. E o trabalho, a Nike, você compra um Nike, o Nike vem de Taiwan ou Singapura? Interessante, né? Por que vem de Singapura? Você toma uma Coca-Cola e ela não diz que ela é do Brasil, ela se autonomina juridicamente como indústria brasileira. Porque foi uma reforma legal
do Fernando Henrique na sua gestão da presidência, que tornou o internacional, quando atuando no nacional, em pé de igualdade contábil jurídica. Por isso, Pepsi, Cola, Brasil, Coca-Cola, Brasil, todas as vantagens tributárias que as nacionais têm, as internacionais também terão. Simples assim. Não é só investimento direto externo aqui, é investimento direto externo aqui, falseado como brasileiro, para ter tributação sobre trabalho e sobre natureza, e incentivos fiscais sobre trabalho e natureza. Então a Coca-Cola explora diretamente, né? Recursos minerais nascentes. A maior vendedora de água da América Latina é a Nestlé e a Coca-Cola. Vender água significa embotelhar algo que vem das nascentes. Portanto, ela domina a terra. Ela controla a terra, controla a natureza, controla a população ribeirinha. Simples assim, hein? O óculos. O que tem a ver o óculos com a Coca-Cola? Uai, Coca-Cola é uma marca, ela também tem óculos. Para, Roberta, a Coca-Cola eu bebo. Ela tem óculos, ela tem tênis, ela tem blusa, ela tem casaco. Ela é uma marca. Se ela se apropria da terra, ela faz o que ela quiser, sim ou não? Inclusive vender pra gente. Estão vendo que o simples está complexo? Vamos complexificar mais ele? O simples é da Coca-Cola. O meu óculos, não é, tá? O meu óculos é de Cidade do Leste. Porque ele é só para leitura. Bom, ridículo eu falar que ele é Cidade do Leste. Você comprou de Cidade do Leste e não foi produzido em Cidade do Leste. Ele pode ser da Coca-Cola no mercado informal, inclusive. Depois eu vou mostrar as experiências que eu tive no México com creme Nivea. Bem interessante. Mas vamos supor que ele seja da Coca-Cola. Eu comprei ele em Cidade do Leste e eu descubro nas etiquetas que tem nele que parte dele é produzido na Bolívia, outra parte é produzida no Chile e a montagem é produzida nos Estados Unidos como Coca-Cola. E a compra é feita no Paraguai. Tudo isso é o óculos. Tudo isso. O processo de produção, o processo de circulação. Esse óculos veio por containers em várias caixas no navio lá do Canal do Panamá. Chegou. Ou não, vem da China pela Rota da Seda. Tá, ele chegou, ele está circulando. E ele se realizou, eu comprei. Então tem processo de produção, processo de circulação, processo de realização. Quando a venda é efetivada. Mas não era só o óculos, diz o Marx. Então tem algo que eu vejo, que é o valor de uso, e tem algo que eu cheguei nele. Se ele se realizou, ele tem valor de troca. O que define a sociedade capitalista é que o valor de uso, ele subsume-se, é subsumido pelo valor de troca. Nós somos a sociedade da compra e venda. Portanto, o valor de troca é superior ao valor de uso. Se tem valor de troca que subsume valor de uso, tem algo dentro desse valor de troca que permite ocorrer a acumulação de capital. O quê? Trabalho. E aí começa um exercício do Marx sobre a teoria da mais-valia, que não é a nossa meta. Beleza? Senão a gente podia continuar dissecando. Mas sem isso eu não consigo entrar no dialética. Inclusive, para eu entrar no dialética, eu tenho que saber diferenciar bem, que é a briga do Marini com Fernando Henrique depois, que é fantástica em torno ao dialética da dependência, e as desventuras do neodesarroidismo. Ele vai dizer, ó, tem um tema principal aqui. A teoria da mais-valia, que é igual à teoria da exploração, ela tem 3 ramificações para ser estudada. Como é que se explora? Vocês sabem que a teoria da mais-valia, a taxa de mais-valia é a relação entre trabalho excedente e trabalho necessário. Essa é a fórmula. Portanto, a gente consegue quantificar a exploração e qualificá-la, sem dúvida nenhuma. Que não basta só quanti, mas tem quanti. Exploração é taxa, é medida. Eu chego nela. Eu consigo explicar para o trabalhador quanto ele ganha por hora e como o quanto ele ganha por hora não paga a sua existência. Ou paga. Sem dúvida nenhuma. Bom, para eu explicar isso aqui, então, eu tenho 3 formas históricas. Eu tenho a absoluta,
a relativa e a extraordinária. Vocês dominam isso aqui, né? Sim ou não? É uma pergunta, não tem vergonha ou não. Porque eu fiz essa introdução sobre as gerações. Dominam? Levanta a mão para mim quem domina isso aqui. Quem não domina vai ter dificuldade em entender o ensaio do dialética. Porque ele parte, como ele é um ensaio, ele parte do pressuposto de que vocês já sabem a teoria valor-trabalho. Estão vendo que não é só ler um texto do Marini e ver se o Marini é mais ou menos complexo, é o que está por trás da vida e obra. O Marini dava aula do Capital na UNAM. Ele dissecava nos seminários do Capital o livro 1, o livro 2 e o livro 3. A mais-valia absoluta, para quem não conhece, rapidinho, tem a ver com a prolongação das jornadas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, no início da Revolução Industrial Britânica do século XVIII, 1776, que é o que o Smith está estudando, e o Marx depois vai recuperar os dados disso, a média de trabalho desse período era de 16 horas. A média do tempo da Revolução Industrial, daquilo que a economia vulgar vai chamar depois de pleno emprego, porque está havendo uma transição do trabalho agrícola para o trabalho industrial, né? O capital industrial é o maior empregador nesse momento, por isso muda tudo, né? Hoje não é o capital industrial, é o setor de serviços, né? Não é o setor secundário, é o setor terciário hoje, o primário também está com modificações absurdas por conta do agronegócio, no caso da América Latina e da África, né? Então, essa naturalização era uma jornada de trabalho de 16 horas e vejam que curioso, a gente tem as leis sanguinárias na Europa nesse período e tem muito trabalho infantil nesse período. Muito trabalho infantil. Então, no tempo social médio dessa exploração, diz o Marx, a gente tem que compor o trabalho infantil da criança da família, o trabalho da mulher, que também está sendo inserida para baratear preços em determinados ramos produtivos, e o trabalho do homem. Juntos eles vão compor um tempo médio social e um salário médio social. Mas as crianças trabalham. Então, quando eu faço um estudo sobre a história das periferias ontem e hoje, a primeira pergunta que eu tenho que fazer às famílias é em que trabalham e quantas horas por dia? As crianças, os jovens e os adultos, sim. Porque numa família periférica, se as crianças estão vendendo bala no jornal, não me interessa o debate formal se isso é moral ou imoral. Não é esse o debate. É econômico. Se elas estão vendendo 5 horas ali no sinal, paçoquinha. Se os seus pais estão em outros sinais, vendendo outras coisas, pano de prato, e se a sua mãe está trabalhando como doméstica, todos estão trabalhando, certo ou errado? Um tempo do dia, certo ou errado? E ganhando um dinheiro nesse tempo. Então isso é quantificável, ou não? Não é quantificável quantas paçocas tu vendeu no sinal? E assim como é qualificável é dizer, mas o que leva essas famílias a terem essas 3 pessoas fazendo essas 3 funções nesse sistema? Mas é quanti-quali sempre, entendem? Em geral, lá naquele tempo histórico, a jornada de trabalho média não é individual, é social. A produtividade média não é do indivíduo. Roberta dá 4 horas de aula. Outros miseráveis que trabalham com a Roberta dão 1. Miseráveis, mas a minha 4, mais a uma dele dá 5 e a média dá 2,5. Ele me jogou para baixo na média. Portanto, os estudantes vão dizer, o melhor professor é que dá 2 horas. Ninguém aguenta mais 4 horas. Estão entendendo de onde saem as porras dos discursos? Da média social. Não é do indivíduo. Você pode trabalhar como uma louca 8 horas por dia. O problema é seu, porque a Clara trabalha 7 e a Roberta trabalha 4. E a Elaine trabalha em teletrabalho 1. Então, 8 mais 7 mais 4 mais 1 vai dar uma média. Quem se ferrou na média?
Quem trabalha com isso? E quem vai ter mais peso de ser criticada? Porque ela responde mais BO do que ela, que só trabalha uma. Ela nem vê as pessoas. E o concreto comprova. Mas é quantificável socialmente, é isso que eu estou querendo dizer. Não me importa se a Clara... Não é um debate da ética e da moral ainda, é um debate econômico. Não me importa se a Clara, em 3 horas, é muito eficiente. Não é essa a discussão, vou chegar nela depois. Me importa que a Clara não existe sem o trabalho da Elo. Que não existe sem o trabalho da Elaine. Juntas, elas compõem uma coisa chamada tempo socialmente médio. Essa que é a miséria humana. Então, a gente não pode lutar pela redução da jornada de trabalho só da nossa categoria. Porque o que importa é o tempo socialmente médio. Nós somos obrigados, por lei na universidade, a trabalhar 8 horas de sala de aula. Essa é o que a nossa lei diz. Professor de educação básica dá quantas horas de aula? 40. Recebe igual a gente? Nunca. Para receber como a gente, tem que ter 3 escolas. E se ferrar na vida. Porque as 3 escolas não ficam no mesmo território. Não é sair de uma e só entrar na outra, é cortar a cidade. E é ter o problema do contrato. Não sabe se ele vai ser renovado, fora todas as outras situações, para ganhar 1/3 do que a gente ganha. Aí eles vão olhar para a gente e vão dizer o quê? Porque o sistema é maldito, no sentido de gerar discórdias mal explicadas. Vai dizer, professor... O universitário tem muito privilégio. Se eu for contar pela média, é verdade. A gente está muito acima da média e a maioria está abaixo da média. Porque o que conta é o tempo socialmente médio, não é individual. Se não tiver consciência de classe, a gente se ferra. Sem dúvida nenhuma. Pode matar a universidade pública. A sociedade não vai comprar esse trabalho como essencial. Porque a maioria está na superexploração. Isso não é só aqui, quem já assistiu Daniel Blake. Isso é em qualquer parte, a miséria se espalhou. Então, para explicar a condição universitária hoje, eu tenho que ter uma teoria que é em base. Pode ser a que vocês quiserem. Teoria do caos. Teoria decolonial. Escolha, mas tem que ter uma teoria. A minha é essa. Com suas deficiências e necessidades do nosso tempo histórico ou não. E mesmo nela nós vamos divergir, tá? Nós vamos quebrar o pau em interpretações. E isso é maravilhoso, porque se eu sou capaz de ouvir a crítica, eu preciso melhorar. Porque alguém que se dedicou a me criticar tem que ter me lido, né? Vocês estão vendo como o simples é muito mais complexo do que eu estou explicando? Então, a primeira característica dessa forma de extrair trabalho das pessoas no bojo da Revolução Industrial, eu estou falando da Inglaterra, nos anos 1776 a 1840, que é o que o Marx vai estudar como primeira leva da Revolução Industrial Clássica. A segunda característica é que o que define o capitalismo é inovação tecnológica. E o que a inovação tecnológica faz? Ela muda a natureza e muda o trabalho. Ela transforma o trabalho intelectual em mais importante que o trabalho manual. O trabalho intelectual não tem a ver com universidade. Ainda que tenha a ver, mas não tem a ver. O trabalho intelectual tem a ver com produção de máquina e interação da máquina com o humano. Formar as pessoas aptas a trabalhar com a máquina e formar as pessoas aptas a produzir maquinário. Isso é trabalho intelectual. Por isso as engenharias pro capitalismo são essenciais. Tudo bem? Então, o que define a mais-valia relativa é o processo contínuo de revolução técnico-científica. Por isso que Teotônio dos Santos tem um livro maravilhoso sobre isso. Capitalismo eu não lembro o título do livro, mas é Revolução Técnico-Científica e América Latina. É um primor. Um primor. E, por fim, à medida que o capitalismo avança, diz o Marx, uma forma muito pontual, mas que vai virando contínua, de gerar mais trabalho, mudando essa fórmula aqui. Se eu não alterar essa fórmula, eu não tenho mais exploração porque eu tenho mais técnica. Eu posso ter mais técnica e menos exploração, hein? Porque eu posso ter um sindicato organizado,
eu posso ter um nacionalismo barrando redução, barateamento do preço das matérias-primas. Se eu mudar isso tudo aqui, mas eu não mexer nessa fórmula, não tem mais exploração, diz o Marx. Eu posso aumentar a produtividade média com tecnologia. Roberta produz muito mais óculos aqui, porque tem agora maquinário, mas se eu não mexer na relação, não tem jeito. Então, o que está em jogo aqui não é só o aumento da técnica, Elô. É o aumento da técnica modificando a taxa média de mais-valia. Que aí o Marini vai dizer depois. É isso que os sociólogos não entendem, porque não entendem de teoria valor-trabalho. Melhorou a produtividade média, mas não alterou a taxa de exploração. Beijinho no ombro dele, do FHC. E por último, a mais-valia extraordinária tem a ver com concorrência intercapitalista. Concorrência intercapitalista, ou seja, o capital que sai na frente, Coca-Cola, que sai na frente na inovação desse derivado de petróleo, ele consegue se apropriar de parte da mais-valia produzida no setor, não porque fique mais barato produzir, mas porque ele tem um know-how diferenciado que vai permitir que ele coloque um preço maior que os outros e ganhe mercado com isso por um curto espaço de tempo. Mas nós não estamos discutindo preço, nós estamos discutindo valor. Ele vai dizer, mas à medida que ele mexe no preço, ele também mexe no valor e a gente vai ver como, né? Aí a gente não vai ver como, mas a gente deve ver como. Que é isso que o Marx vai explicar no tomo sobre a teoria da mais-valia. Então, essa teoria da mais-valia do Marx está embasando o ensaio do Marini junto com Dialética da Dependência. Porque o que o Marini vai fazer, gente, ele vai pegar isso e vai mostrar, então, nessa relação periférica que a CEPAL definiu como centro e periferia, como é que os preços dos países industriais, dos seus produtos, é sempre maior que o preço dos produtos dos países periféricos, agricultura, essa é a tese da CEPAL, que é uma deterioração dos termos de troca, porque os nossos produtos têm preços muito menores, café, que os produtos do centro, televisão. Portanto, a gente não consegue compensar porque a gente não tem valor agregado no produto. Essa é a tese da CEPAL de 1948 a 1954. Primeira teoria desenvolvida se chama La Teoria del Desarrollo y algunos de sus principales problemas. Texto do Raul Prebisch, que depois o Celso Furtado vai aprimorar em 54. Na Teoria do Desenvolvimento, no texto do Furtado. Então, Marini olha para isso aqui, ele vai dizer, eles não estão errados em dizer isso. Há um desenvolvimento desigual aqui mesmo. A gente sempre perde porque a gente vende produto primário, alimento e matéria-prima, e eles sempre ganham porque eles vendem produtos industrializados. No mercado internacional, os países centrais só são centrais porque vendem para nós produtos com muito valor agregado e a gente vende para eles produtos com baixo valor agregado. Né? A CEPAL está construindo isso lá no século passado, de 50 para trás, que nós não éramos essa economia urbana industrial que somos hoje. Nós éramos rurais, até 70. Né? Bom, ele olha para isso e ele diz, eles só esqueceram de explicar uma coisa. Quem determina esses preços e como se dá a determinação dos preços? A determinação dos preços se dá pela teoria valor-trabalho. Então, ele tira o debate dos preços relativos, que é muito keynesiano. John Maynard Keynes é quem discute isso, e Schumpeter, que discute lá a teoria da destruição criadora, que são textos que os cepalinos estão usando, e ele, para debater com eles, diz, o meu campo de estudo é a teoria valor-trabalho e o método de Marx. Isso tudo está no ensaio. Não isso tudo que eu estou explicando. É o entendimento prévio para chegar a um ensaio de 45 páginas. Você fala, mas é só 45 páginas, vou ler rapidinho. Eu estou tentando mostrar para vocês que é fundamental vocês terem um acervo introdutório mínimo em Marx para reconhecer o acervo clássico da TMD.
Eu não quero assustar com isso, ainda que eu assuste. Mas eu quero colocá-las no desafio de debruçar-se sobre. Porque isso só piorou. Está mais complexo hoje. Ah, como assim? Pô, o campo é super tecnológico. Nós não somos mais aquela economia agrária de 1950. Imagina. E quer complexificar mais? Nós acabamos de fechar um acordo MST e China de trazer para cá, para os nossos assentamentos e cooperativas, o maquinário chinês. E por isso a China não é imperialista. E por isso, por ela ser imperialista, nós não vamos aceitar as máquinas cujo preço médio é 5 vezes menor que o preço médio americano e brasileiro? Como é que você sobrevive no capitalismo? Produzindo em relações não capitalistas? Com maquinário não capitalista? Economia solidária. Não dá, né? Economia solidária é fundamental para quem está no exército industrial de reserva e na exclusão. É fundamental. Mas ela não mexe na lógica da estrutura, determinação de primeira ordem. Né? Ela resolve o problema da exclusão. Mas ela não... E ela veja que curioso. Ela opera no preço médio social. Porque a Rô, você trabalha quantas horas quando você precisa pegar mesmo para fazer dinheiro, para pagar a conta? Uma média de quantas horas com artesanato para ir para uma feira? Ai, tem que trabalhar bastante. Quanto, média? Tá, uma feira organizada que eu já esteja inscrita, eu tenho que trabalhar umas 5 horas, 6 horas por dia. E geralmente por quantos dias para conseguir levar um pouco? Um mês e pouco. Entendeu? 6 horas por dia durante 30 dias para fazer uma feira e não necessariamente vender tudo. Não, vender tudo é impossível, né? Vende 50%? Menos. Entenderam? Que no final das contas, a gente vai concorrer na exclusão com a gente mesmo. Porque o mundo das necessidades é muito maior do que o mundo das possibilidades, para quem vive da venda da sua força de trabalho ou da venda do seu produto assim chamado próprio. Né? Então, só que o tempo médio da Rô e de todos aqueles homens e mulheres que estão na economia solidária, inclusive os que ela não conseguiu matar do alimento, compõem o tempo médio social. Não é o trabalho da Elô. A atualidade do dialética marxista da dependência depende da atualidade do estudo do Marx. Quanto mais o estudo do Marx estiver em baixa, mais a teoria marxista da dependência estará em baixa. Quanto mais o Marx estiver mantido, não estou falando só na faculdade de serviço social, não, hein? As públicas, né? Estou falando só nós, não. Estou falando na totalidade do pensamento científico. Tanto mais o Marx desaparece, tanto mais a TMD sofre grandes problemas em continuar viva. Então a gente já tem uma pergunta a se fazer, né? Como está o pensamento marxiano e marxista nas minhas formações? Aí, é claro que quando eu for discutir, se eu tiver disciplina sobre gênero, disciplina sobre raça, sobre grupos vulneráveis, sobre comunidade LGBT, elas vão estourar, bombar. Porque o nosso tempo histórico está exigindo essas reparações históricas do que ficou ausente dos debates clássicos. E a gente não pode fazer a briga como se tivesse errado isso. Não está errado, são as demandas do nosso tempo. O que a gente tem que brigar é para ampliar esse horizonte. E dizer, ó, começou assim, beleza? Começou assim, beleza? Agora vamos partir para um salto a mais? Mas tem teorias que são mais fáceis de aderir ao tema dessas discussões específicas do nosso tempo com mais força, como a teoria sistema-mundo, a teoria decolonial, porque elas são mais da história e da formação social do que da teoria. Isso está errado? Não está errado. Mas é insuficiente. Na minha opinião, tudo bem? Isso gera um grande debate, tá bom? Isso gera um grande debate e a gente não pode desmerecer esse debate. Quem sou eu para dizer que o Dussel não cumpriu um papel, que o Grossfogel não cumpre um papel ainda hoje, né? Não é sobre isso, não é sobre quem é melhor. É sobre insuficiência. O pensamento decolonial não substitui a teoria valor-trabalho. A teoria sistema-mundo não é explicável fora da teoria valor-trabalho. E demanda tempo a gente dissecar
A teoria valor-trabalho. Porque o nosso tempo é muito mais complexo, a exploração está muito mais acentuada em todo o mundo. Realmente há superexploração nos Estados Unidos com os migrantes. Não era tão assim. E mesmo a superexploração nos Estados Unidos, que não é a mesma que a nossa, porque não tem transferência de valor de lá para cá, a superexploração de lá define o fluxo migratório nosso para lá. Nosso povo só vai para lá porque o salário que ganha lá em condições desumanas de trabalho é muito melhor que os nossos. Conseguem trazer dinheiro e comprar casa, mandar dinheiro e educar os filhos ou pagar remédio para os pais. É real. Quando eu estava no Jequitinhonha, eu estudava, porque Valadares é a região que mais, num período histórico, mais enviou gente para os Estados Unidos, né? Gente, de fato, há duas Valadares. Há Valadares quando tem controles migratórios que mandam fluxo embora, violento, e há Valadares quando há muito fluxo de dinheiro. O que primeiro cresce no século XXI em Valadares, né? Cresce a especulação imobiliária. Eles constroem coisas para alugar. Claro, eles aprendem nos Estados Unidos que viver de renda é uma estratégia. Então, enfim, fechei Marx. Entenderam o que eu quero dizer? Para agora entrar no Marine. Então, o que a gente viu agora no começo? Vou falar um pouquinho em espanhol porque me interessa também que essa questão do latino-americanismo seja uma praxis cotidiana. E se tienen dúvida, me hablan que não entendi, ¿dale? ¿Puedo ou não? Vimos então, em la mañana, que para ler e entender a dialéctica de la dependencia e os demás textos de la primera generación de la teoría marxista de la dependencia, es necesario que, uno, yo reconozca que hay que volver a Marx, tanto en sus estudios filosóficos, como en sus estudios políticos y económicos. Porque no se empieza a leer Marx del Capital, o no se debería, que ya es la complexificación más amplia en el método a partir de lo sencillo que es la complejidad de la mercancía ayer y hoy. Segundo punto, vimos que para entender los teóricos claves Vânia, Marine, Teotônio e os anteriores, como Gunder Frank, eu também tenho que ter um bom acesso a la teoria valor-trabalho de Marx, que está sistematizada no capítulo 1 do livro 1 do Capital, pero não se reduz a isso. E 3, também vimos que para ler e entender a teoria marxista hoje, a partir da sociedade em que vivimos, é necessário cuidar os processos generacionais. Quanto mais informada em fake news uma sociedade, mais difícil entrar em los estudios de las determinaciones del capital. Entonces, dialéctica de la dependencia, antes de ella, desarrollo, subdesarrollo y revolución, antes de eso, los ensayos políticos del estudio del capital en Rui, o el debate de las mujeres de Vânia, el debate de la revolución cubana de Vânia, y el debate de la dialéctica de desarrollo del desenvolvimiento de Vânia, o los debates de la revolución técnico-científica de Teotônio, o imperialismo y dependencia de Caputo. Todos esses debates clássicos de los años 60 y 70 exigen un reconocimiento de nuestro proceso introductorio generacional hoy en estos temas.
Isso foi o que vimos em la parte de la mañana, para dizer que um texto de 47 páginas, 50 páginas, genera uma trampa para quem vai rápido demais em ele. São 47 páginas para estudar a lo largo de 2-3 semestres. Porque exige volver a todo isso, não? Então não é volver a Marini, é volver a Marx para entender Marini. É volver ao debate de los anos 60 e 70 para entender Marini. Marini é um fruto histórico de um tempo histórico muito distinto do nosso, onde todas as discussões que hacíamos se tornavam depois livros. Teoria social, teoria política, teoria econômica, latino-americana. Tudo se transformava em grandes seminários e depois, resultado dos seminários, livros. Nós nem temos debates, nem grandes seminários, ao menos livros comuns. Então, que é a vida de aquele sujeito, de aquela obra, em aquele tempo histórico? Esta é a pergunta que temos que resolver quando volvemos a isso. Por que volver a Marini, Vânia e Teotônio? E por que volver a Marx para entender Teotônio, Marini e Frank? Então, se eu quiser abrir um pouquinho para falarmos um pouco sobre esses pontos que discutimos agora por la manhã, para na parte de la tarde, ao entrar em la dialéctica de la dependência, que é o que vamos estudar, vocês entendam por que é tão complexo. Aí não necessito volver mais a isso, porque vou quedar só já explicando estas determinações. E eu quisera sugerir uma coisa que me parece a mais interessante de volver a esse estudo. As novas gerações e nós outros, não? Porque nós outros também volvemos, não, Elaine? Nós outros temos que volver todo o tempo a essas obras. E quando volvemos, lemos diferente. Não é a mesma leitura que eu hice na UNAM em 2000, com o advento do zapatismo, efervescendo as perguntas, o MST em Brasília e o zapatismo em las selvas lacandonas de México, vendo as marchas de aqueles e aquelas indígenas incríveis em la Ciudad de México, que hace a pergunta hoje, quando leio a Marini. Não é o mesmo. São outras claves de indagação. Isto é riquíssimo. Acabamos de fazer o estudo imanente de Gunder Frank em meu grupo de pesquisa, Gunder Frank, que Mari estava junto. Hicimos agora o de Marini e vamos partir para o debate entre Marini e outros sujeitos importantes da América Latina, não? É incrível quando uno vuelve al clássico no estudo imanente, que não é qualquer técnica. O estudo imanente exige ler a obra desde a obra mesma no tempo histórico que já foi produzida. Não é fazer perguntas de nosso tempo. Como Marini explica Trump hoje? Não me interessa. No estudo imanente. No estudo imanente é o que quer dizer Marini em 1973, quando dijo isso. O que está dizendo? Que América Latina e Caribe eram esses? Isso é o estudo imanente. Existe quaderno, existe apontamento, existe cerrar todo o mundo para quedar-se quieta, entendendo os hilos condutores do pensamento. Tanto que nós utilizamos a mística e toda a preparação do grupo com notícias, diários e coisas da época, figuras, fotos e todo isso de trabalho de las fotos. Sim. E do regaste dos periódicos do tempo. Sim, porque essa é uma característica muito importante. ¿Se acuerdan que eu falei que Marx escrevia muito para periódicos, não? Marini também. Se tu abres a página de escritos de Marini, há ícone solo de periódicos. E tu vas a ver que o que ele maneja do discurso no periódico é muito distinto de lo que ele maneja de lo teórico, porque o diálogo é com outro público. Tu vais escrever em um periódico para chegar massivamente na sociedade sobre a teoria valor-trabalho? Não, vais escrever sobre o desenvolvimento. E vai dizer, os problemas do desenvolvimento, os pontos complexos do desenvolvimento, é o que dá para ser em um meio de comunicação massivo.
si es que quieres ser leída y leído. Caso não tenhas esta necessidade, tudo bem. Então, escrever, e aí, Elaine, puedes explicar-nos muito bem isso. Não, escrever para um periódico não é igual a estar planteando, teoricamente, o tema de las determinações. Não é distinta a preocupação política, mas é distinta a didática. Método de investigação não é método de exposição. Então, são coisas muito diferentes. 2018 a 2021, eu fiquei emprestada na Federal do Espírito Santo, né? E trabalhei introdução à economia política e economia política no serviço social pela Faculdade de Sociologia, que era onde eu estava atuando como emprestada, na Faculdade de Sociologia e Ciência Política. E eu fiz uma coisa que eu acho que deu muita aderência a essa sua preocupação, e por isso que eu estou buscando aqui, mas eu preciso me concentrar para te mandar bonitinho. Junto com o estudo do Capital, eu estabeleci um estudo sobre Marx, vida e obra, para entender quem foi o Marx. E aí eu coloquei o estudo de uma autora que faz uma biografia que se chama Amor e Capital, a Mari Gabriel, que faz muitas críticas ao Marx, desde essa lógica que eu estava falando da Federici, mas que ela recupera a história do Marx sujeito, homem, família. Por isso que as críticas dela vão aparecer muito mais exacerbadas, porque ela está muito preocupada com a vida e a obra, né? E gerou na juventude muito interesse de entender mais, porque entrou na vida do sujeito daquela época. Então, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco, e eu vou explicar por que isso. Então, assim, sim, eu acho que o desafio é pensar a educação superior hoje e os seus vários problemas de segmentação de áreas, né, e de precarização do trabalho e de fragilidade do papel do intelectual acadêmico e político na sociedade, né? Tem uma pandemia e ninguém ouve a gente, né? É um negócio louco, assim, os meios de comunicação são uma tristeza, né? A gente não incide na realidade concreta sendo ouvido, sabe? A gente não é mais, entre aspas, um sujeito político de poder na sociedade, né? Então, independente das áreas, imagine o marxismo, né? Estou falando que infectologistas podem até ser escutados no momento de uma pandemia, mas os outros sujeitos envolvidos para explicar os impactos disso na sociologia, no serviço social, na pedagogia, não são ouvidos, né, pela sociedade. É porque depois da pandemia a gente continua vivendo um mundo pandêmico, né? Os espaços estão esvaziados, as relações ainda continuam com máscaras, a gente continua ruim. Eu acho que a pandemia veio para ficar. Eu não acho que a pandemia passou. Acho que a pandemia nos ruiu, de verdade. Então, o que eu penso sobre isso? Juntando com o que o Davi está falando. Eu não acho que é o serviço social que lê mais a TMD porque entende mais o Marx. Eu acho que o serviço social lê mais a TMD porque entende mais de Marx, porque a gente só está no serviço social. Entende o que eu quero dizer? Cadê a galera que está discutindo Marx lá na educação do serviço social? Cadê a galera discutindo economia política da economia na educação física? Sem autocrítica não dá para pensar crítica. A gente ficou fechadinho. E a gente criou inimigos com isso. E a gente criou estereótipos. A educação física é fraca em pensamento crítico. A educação só pensa em pedagogia. Uma ova. Há muita gente interessante nesses cursos, mas a gente fechou no feudo. Optativa não é só para o serviço social. Optativa tem que ser para a universidade. Mas a Elô tem que dar a optativa dela lá na educação física, tem que se deslocar. Não tem que esperar o grupo vir a ela. A gente se acomoda no nosso feudo. Então, é papo furado. A ATMD não chegou na educação porque a gente não foi lá. A gente não fez o nosso trabalho. Claro que se eu for explicar isso, é muito mais complexo. Não é só um desejo, né? A gente falou do tempo social médio e uma coordenação de curso, né? Não estou indicando o dedo. Isso vale para mim também. Tem nada a ver, Roberta. Estou falando, quando é que a Elaine pode, no mundo do trabalho dela, e faz, se deslocar para montar o trabalho dela em outro centro que não seja o centro que ela está há anos.
a gente também não se movimenta. Porque a universidade gera isso, vamos lá, N elementos, mas também tem o nosso posicionamento nisso. Então não é que a TMD não chegou, a gente não chegou. E mais, hoje a TMD não é um corpo coeso. A gente tem pessoas isoladas. Um solta um texto aqui, a gente não é um grupo. Seria lindo a gente ser um grupo, né? Como foi lá? Pô, tem a Traspadini, tem a Sabino, tem o Prado. Nada, a gente tá tudo quebrado. Essa é a realidade, ninguém se gosta. Vamos ser real? Vamos no papo direto? Ninguém se gosta. Então, é quem sai na frente na divulgação, é quem sai na frente nos contatos. É uma desgraça. Nós somos fruto do nosso tempo. Então, não chegou porque nós somos miseráveis, uma geração miserável. Estamos pior que as gerações anteriores. Desculpa, mas é isso. É isso. Então, não é que a pedagogia... Imagina se eu dou aula na pedagogia um semestre. Mas por que eu não dou? Por N elementos. Eu posso dar uma optativa. Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. Tem outros elementos aí. Aí eu tenho as minhas desculpas, e eu tenho mesmo, elas são reais. Não, a prioridade é o da vida. E eu não preciso dizer isso tudo, mas eu tenho as minhas escolhas. Então é mais confortável ficar no... Se a gente não gera o desconforto, as coisas não acontecem. Mas não dá para gerar desconforto sozinha. Não é um salvador da pátria ou uma salvadora, é um trabalho coletivo. E nós temos gente incrível. Eu me ressinto de não estar mais próxima do Matias Lucci, da Carla Ferreira, porque são pessoas muito sérias. São pessoas muito sérias. O que a Carla Ferreira e o Matias Lucci estão fazendo com o arquivo da Vânia Bambirra é uma coisa incrível.